Graça e paz, amados e amadas, estamos agora em Números capítulo 4 e aqui nós vamos ver sobre os deveres dos clãs dos levitas. O que nós tínhamos lá? Nós tínhamos tanto os deveres dos coatitas, né, que vinham lá, que nós vimos, que são os nomes dos filhos de Levi, que são Gerso, Coate e Merari. Então nós vamos ver os serviços deles aqui, tanto dos coatitas, dos Meraritas, dos Gersonitas e o recenseamento dos levitas. Então aqui começa no versículo 1, como sempre o Senhor falando a Moisés e Arão e ordenando as coisas que devem fazer. E aqui ele está falando agora de um outro recenseamento. Olha, aqui é mais um recenseamento. E aqui começa o recenseamento, ele falando dos coatitas da tribo de Levi. E como deveria ser contado esses homens? Com a idade de 30 anos a 50 anos. Então, eles iam verificar todos os homens nessa faixa etária e iam numerar. Por que agora é diferente a numeração? Lembra, o recenseamento para a guerra era homens a partir de 20 anos. O recenseamento para saber todos os homens que haviam na tribo de Levi era a partir de 1 mês. Agora, o recenseamento para aqueles que iam trabalhar ali para o templo era a partir de 30 anos, de 30 a 50 anos. Eu só quero fazer uma ressalva que em Números 8, 24, diz que o treinamento deles começavam com 25 anos. Por que 30 anos? Pensa bem, para servir no tabernáculo, tinha que ter maior maturidade. 20 anos para a força militar está ótimo, porque tem grande força nos braços, mas ainda tem uma certa imaturidade, tem uma certa impetuidade da juventude. Aqui o Senhor já está falando o quê? Que ele necessita de pessoas maduras para estar servindo na casa dele. O serviço dos coates seria o quê? Zelar por todas as coisas santíssimas. Mas olha, eu quero fazer uma ressalva aqui. Olha o versículo 5. Quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos virão, tirar a cortina do véu, cobrirão com ele a arca das tábuas da aliança e porão por cima uma cobertura de couro fino, sobre a qual estenderão um pano totalmente azul celeste. Em seguida, colocarão os varais da arca. Deixa eu explicar uma coisa antes. Lembra, eles ficaram no deserto, o povo ficou no deserto durante 40 anos. Aqui, em média, que o Senhor já está falando com eles, ainda falta 38 anos para eles estarem aqui no deserto. E eles vão ficar o quê? Se deslocando no deserto. Então, o que acontece? Eles vão ter que montar e desmontar o tabernáculo. Mas antes dos coates, eles assim transportarem esses materiais que estão falando aqui, o que Arão e seus filhos deviam fazer? Tirar a cortina do véu e cobrir a arca da aliança, que estava ali as tábuas, que estava a tábua da aliança. Ninguém poderia ver o que tinha dentro do tabernáculo. Por isso Arão e seus filhos, eles tinham que cobrir peça a peça. Aqui nesses 2 versículos nós estamos vendo o quê? Que deveria cobrir o que estava mais lá no recinto, no Santo dos Santos. O que havia no Santo dos Santos? A Arca do Testemunho, a Arca da Aliança. E nós vamos ver aqui no decorrer que tinha que ser coberto muito bem. E depois de cobrir, eles colocavam o quê? Os varais. Os varais eram para transportar. Deveria estar totalmente coberto, para que aqueles que fossem transportar, que seria da tribo dos coatitas, não morressem. Porque se tivesse uma parte encoberta e eles vissem aquilo ou tocassem na peça em si, eles morreriam. Porque o que mostra aqui a santidade de Deus. Então, eles deveriam fazer o serviço deles com muito zelo e cuidado, porque senão eles colocariam a vida de outra pessoa em risco. E não é porque o Senhor queria matar quem tocasse ali, é porque a santidade e a glória de Deus
se fosse tocada por um homem que não fosse consagrado, lembra que nós vimos lá no livro de Levítico toda a consagração que houve para Arão e seus filhos serem ali e servirem ali no tabernáculo? Então esses homens, eles não foram chamados e nem consagrados. Então se eles tocassem nesse material, né, nesses objetos santos e separados por Deus, eles morreriam. E nós vamos ver isso com todas as outras peças do tabernáculo. E muitas vezes hoje no nosso mundo atual, nós não levamos as coisas a sério quando se trata das coisas de Deus, do povo de Deus. Nós falamos muitas vezes com muita leviandade sobre aqueles que o Senhor levantou e sobre também ao serviço que o Senhor colocou ali dentro da igreja, ao ministérios. Tudo isso é tocar na santidade das coisas do Senhor. Lembra, tudo isso pertence ao Senhor e quem vai julgar é o Senhor. A nós cabe o quê? Olhar, orar e obedecer. No versículo 7 vai falar sobre a mesa da proposição ou da presença, aonde ficavam os pães, os 12 pães. Aqui a mesa já ficava o quê? No lugar santo. Então também ela deveria o quê? Ser coberta de um tecido de lã azul celeste. Lembra que o azul lembra santidade, lembra separação. O nosso Cristo veio do céu e para lá ele voltou. E também aqui no versículo 7 nos diz, e colocarão os pratos, recipientes para incenso, tudo que era de utensílio também serão o que ali, cobertos. E por cima deles eles vão colocar um pano vermelho, escarlate, o pano que representa o que? O sangue de Cristo derramado por nós, né? E que será coberto como um manto de couro fino, e em seguida colocarão os varais. Olha quanto cuidado para cobrir tudo isso. E tomarão então um pano de púrpura de azul celeste, com o qual cobrirão o candelabro. Aqui no 9 já fala do candelabro. Mas aqui que nós acabamos de falar foi sobre a mesa da proposição, da presença. E ali os pães ficavam ainda sobre a mesa. Havia os pães, eles tinham mais ou menos assim um buraco no meio e aonde eles eram apoiados ali na mesa. E eles permaneciam ali na mesa, mesmo que eles andando ali no deserto. Isso significa que o Senhor, que é o pão da vida, sempre está disponível a nós. Sejamos quando nós estamos tendo comunhão, parados com o Senhor, quando estamos no nosso dia a dia, o pão está a todo momento acessível para nós. A partir do versículo 9, nós vemos o que? O candelabro sendo preparado, então também todo o candelabro e todos os seus aparatos, eles iam embrulhar todos os seus acessórios e iam cobrir tudo, da forma aqui que nós vamos ver no versículo 10, 11. E assim o Senhor vai ordenando que todos os utensílios do tabernáculo sejam o que? Cobertos, para que não se toque em nenhum deles e nem se veja nenhum deles, porque são coisas santificadas ao Senhor. Porque se assim não estiver bem coberto, eles podem o que? Ao transportar, ao ver, ao tocar, morrerem. O versículo 15 nos diz assim, que só depois que Arão e seus filhos tiverem terminado de acondicionar os objetos sagrados, é que virão os filhos de Coate para transportar, sem contudo tocar naquilo que é sagrado, porquanto morrerão se o fizerem. Este é o encargo dos coatitas da tenda do encontro. E a partir do versículo 16, vai falar sobre o filho de Arão, ele é Eleazar. Qual seria o encargo dele? Ele estaria encarregado do quê? Do azeite para a iluminação do incenso. Ele estaria encarregado sobre o azeite da iluminação lá no candelabro e também do incenso aromático, que era a oferta costumeira que havia, né? Então, tudo isso nós vemos o quê? Que o Senhor dando orientação, tudo como tinha que ser feito na sua casa. Então, vemos que hoje, ao fazer a obra do Senhor, não é de qualquer jeito. Existem ordem e existem o quê? Pessoas denominadas, designadas para fazer cada coisa. Que o Senhor guarde o nosso coração, né?
porque muitas vezes nós ficamos inquietos com uma pessoa fazendo uma coisa, outra fazendo outra. Vamos levar tudo à presença do Senhor. Sabemos que o Senhor deu dons e ministérios para a igreja, para aperfeiçoamento dos santos, deu para as pessoas, para aperfeiçoamento dos santos. Sabemos também que estamos na 11ª hora, já quase no retorno do Senhor. E o Senhor tem o que? Intensificado os ministérios no sentido de dar dons aos homens e às mulheres, para que a palavra dele seja realmente expandida nessa terra. A partir do versículo 21 até o versículo 28, nós vamos ver o que? As atribuições dos filhos de Gerson, dos gersonitas. Então, também é feito o recenseamento de 30 anos a 50 anos, para eles em condições de servir no exército. Olha que interessante, o versículo 23 diz assim: homens de 30 a 50 anos em condições de servir no exército e que deverão fazer o trabalho da tenda do encontro. Ele fala sobre servir no exército. Ao servir o Senhor, nós temos que lembrar que, acima de tudo, nós estamos aqui no mundo. E o mundo é o que? Jaz do maligno. Aqui o deserto, eles estavam também indo ali para Canaã. E em Canaã, eles tinham que o quê? Tirar os inimigos ali da terra. Hoje nós estamos aqui. A todo dia nós temos que fazer escolha de comer da árvore da vida e continuar o dia todo que em espírito. Isso é uma batalha. Então aqui servir como exército, servir no exército. Então hoje nós estamos aqui para o quê? Introduzir cada dia mais o reino do Filho do seu amor e não permitir que o império das trevas governe. Isso é uma luta espiritual. Mas lembra, é uma luta espiritual no descanso, porque Cristo está em nós. Os filhos de Gerson, eles teriam a responsabilidade do que? A partir do versículo 25, está falando sobre o que eles estavam encarregados, né? De transportar as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro com suas travessas, né? E a coberta de peles finas que o recobre, a cortina da entrada da tenda do encontro. Olha só, as cortinas, então, o véu da entrada, da porta do átrio que rodeia o tabernáculo. Então, tudo aqui está determinado o que eles iam fazer. E a partir do versículo 29, nós temos o quê? O recenseamento dos meraritas e também quais seriam as responsabilidades deles. O versículo 31 diz que eles vão carregar as armações de madeira do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeiam a tenda com suas bases. Então, eram materiais bem pesados que eles estariam levando. A partir do versículo 34 até o final, nós vamos ver aqui o levantamento dos homens, né, de 30 a 50 anos para fazer o serviço militar, encarregados do trabalho da tenda do encontro. Olha, novamente reforçando que é um serviço militar. Então, nós estamos aqui em um serviço militar, qual o nosso general é Jesus Cristo. E aqui ele vai, nesse versículo, agora ele vai falar sobre a numeração de cada um deles. Então, vai falar aqui no versículo 36 o número de homens, depois vai falar em outros versículos, nós vamos ver no versículo 40 também, e no versículo 47, e dando toda a soma também dos recenseados. Hoje nós também estamos sendo chamados para fazer parte desse recenseamento, como que um reino de, como nós vimos ontem, né, de como uma nação santa e um sacerdote real. E olha que interessante, nós vemos aqui que eles, mesmo nesses serviços de fazer o transporte, de carregar, eram separados a tribo de Levi para servir ao Senhor. Eles não podiam nem tocar e nem ver os objetos santíssimos separados para Deus. E hoje o que nós temos? A palavra do Senhor nos ensina. Hebreus é um livro que nos descortina totalmente o Velho Testamento. E Hebreus nos fala assim, olha, em Hebreus 4,16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça,
Qual é o trono da graça aqui, representativamente, aqui em Números que nós estamos vendo? Era onde eles estavam pegando os utensílios do lugar santíssimo, que era o quê? A Arca da Aliança. Eles não podiam nem ver e nem tocar. E hoje o Senhor nos convida para nós entrarmos confiadamente, não ficar com medo de morrer. Sabe por quê? Porque Cristo morreu por nós. Cristo, ele foi o pagamento do nosso pecado e ele tirou esse véu que nos separava de nos achegarmos a Deus. E aqui fala, olha, depois dá uma lida em Hebreus 4, muito rico. Então fala, cheguemo-nos, portanto, confiadamente, não é de qualquer jeito, precisa ter medo, junto ao trono da graça, não é mais o trono da justiça, um dia vai ser, mas hoje nós estamos na era da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então hoje o Senhor está nos chamando. O Senhor diz para a gente bater e abrir-se-vos-á, pedis e recebereis. Só que nós temos que ter uma postura, aqui é achegarmos-nos e também o que? Acharmos. Para a gente achar, a gente tem que procurar. O Senhor está disponível, a palavra dele está aqui, ó, disponível para nós. Mas nós precisamos laborar na sua palavra, como se fosse uma mina de diamante. Você tem que ir lá e cavando e achando os diamantes, porque as coisas do Senhor não é um livro comum que você lê, não. Além de ler em espírito de oração e comunhão com o Senhor vai se revelando dia a dia a nós. Que nós possamos hoje realmente valorizar toda a palavra do Senhor, porque foi aberto o que separava nós do Senhor, esse véu que nos separava foi rasgado de alto a baixo, quando Cristo ali foi crucificado. E hoje nós temos um Deus que intercede por nós. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.